Você explicou esse cenário europeu. Ao que me parece, aqui na América do Sul, a gente vive um momento diferente, né? Porque a gente teve, inclusive, lideranças de esquerda ascendendo ao poder. Qual é a principal diferença? Por que a esquerda aqui na América do Sul tem tido resultados positivos, diferentemente da Europa? Olha, eu vejo. A primeira diferença é que na América Latina, que se encontra na periferia do sistema capitalista, a esquerda, de forma geral, com exceções, ela tem um corte anti-imperialista importante. Ela é uma esquerda antissistema, se não internamente aos seus países, ela é uma esquerda contra o sistema de domínio imperialista que está vigente sobre a periferia do capitalismo, não é? Então, Sim. isso faz com que esta esquerda na América Latina tenha conseguido assumir uma posição de protagonismo e uma posição de protagonismo que absorve grande parte do voto antissistema. Na América Sim. Latina, nós não temos uma social-democracia forte. Na verdade, praticamente não existe social-democracia na América Latina. Não existe uma esquerda que se incorporou ao sistema de uma maneira ampla. Existem alguns países. No Chile, sim. De certa forma, um pouquinho no Uruguai. Aqui no Brasil, a situação diferente ainda, né? Uma terceira situação, se quiser assim, porque o Uhum. PT não é uma esquerda do sistema, é uma esquerda fora do sistema, essa é a sua trajetória. O PT é uma esquerda Sim. anti-imperialista nas suas posições internacionais, que busca agora, aparentemente, fazer um movimento para enfrentar o Bolsonaro, que é se aliar às forças do sistema. É um movimento também arriscado, porque é um movimento, no fundo, o que o PT está propondo nessas eleições agora para enfrentar o Bolsonaro? Uma ampla aliança das forças que lideraram a transição da ditadura à democracia, das forças que construíram a Sexta República, a nova República, a República da Constituição de 88. O PT não está propondo uma profunda mudança do modelo neoliberal, pelo menos não está posto isso como alternativa principal. O que o PT propõe, no fundo, é construir um arco de alianças que restaure a nova República. Desta vez, sob a liderança do PT. O PT foi uma duríssima oposição à nova República, não é? O PT não participou do momento fundador da nova República, que foi o Colégio Eleitoral, que elegeu Tancredo Neves, que nem tomou posse, o Sarney assumiu no lugar dele, contra o Maluf. Naquela época também cobravam do PT por que o PT ia boicotar o colégio eleitoral. O PT não vai ao colégio eleitoral de 1985 e muitos cobravam, poxa, vocês não vão apoiar o Tancredo, o democrata Tancredo contra o fascista Maluf? E o PT dizia, olha, qualquer um dos dois, no âmbito do colégio eleitoral, é a mesma coisa, do ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora. É necessário criar um caminho independente da classe trabalhadora, um caminho antissistema, contra a transição conservadora. E o PT seguiu nessa toada contra a transição conservadora. O PT não participa do colégio eleitoral, o PT foi oposição frontal à nova República, o PT vota contra a Constituição de 88, embora a assine, reconhecendo sua validade como carta maior do Estado brasileiro. E essa é a toada do PT, de romper com o sistema. O PT, neste momento, propõe uma repactuação daquelas forças contra as quais ele se opôs nos anos 80 e dos anos 80 em diante sempre. Né? Quer dizer, esse é o simbólico da presença do Alckmin como vice do Lula, é um reencontro com as forças da Sexta República. Então o PT faz um movimento oposto do Mélenchon. O movimento do Mélenchon é Sim, antissistema. sim, O movimento do sim. PT é uma repactuação pela restauração do sistema, E que é atacado pelo. você acredita que o PT teria possibilidades de adotar essa estratégia de Mélenchon na França, de radicalizar numa eleição como essa que a gente tem hoje? Na minha opinião, sim. Mas o que é minha opinião na fila do pão?
né? Você já está estabelecida uma posição no âmbito do PT. Na minha opinião, sim. O PT poderia ter, no primeiro turno, pelo sistema brasileiro e pelas condições políticas do Brasil, o PT poderia ter, na minha opinião, duas táticas, uma no primeiro turno e outra no segundo. No primeiro turno, uma Entendi. tática à la Mélenchon, ou seja, uma tática Sim. antissistema. Um claro programa contra o bolsonarismo, um claro programa contra o neoliberalismo, com muita mobilização popular, com muita polarização, com muita confrontação de ideias contra a Sexta República, que finalmente as forças da Sexta República que deram o golpe que derrubou Dilma Rousseff, não é? Então era uma política de confrontação à Sexta República e às suas forças dirigentes, que também são as mesmas forças golpistas de 2016. O Bolsonaro, lembremos, é um personagem secundário do golpe de 16. Ele é caudatário, ele não é liderança do golpe de 16. Ele é fruto do golpe de 16 porque as forças golpistas não foram capazes de estabilizar uma alternativa política e eleitoral eficaz. O Alckmin, nas eleições de 18, ele era a alternativa das forças golpistas de 16, ele não teve 5% dos votos. Não é? Então, eu creio que seria possível, no primeiro turno, o Lula ter expressar um polo antissistema no primeiro turno e tentar obter o máximo de força possível com essa tática, inclusive para facilitar a eleição de deputados de esquerda. E depois, no segundo turno, a tática de ampliação contra o Bolsonaro. Houve uma opção por parte do PT de antecipar o segundo turno para o primeiro e, com isso, ter uma orientação política que, no fundo, é de restauração da Sexta República. Não é uma Com política chances de antissistema. vitória no primeiro turno, inclusive, na sua avaliação? Eu acho muito difícil. Só será possível se não houver candidato nenhum da terceira via. Aí talvez possa acontecer. Se nós tivermos só Lula, Bolsonaro e lá atrás o Ciro na pista, se não houver uma candidatura de terceira via mais à direita, do tipo Dória, o Moro, o Eduardo Leite, se não houver nada disso, aí você pode ir para uma disputa de primeiro turno que antecipa o primeiro, porque vamos imaginar, se o Lula fizer, aí poderíamos ter uma situação no qual o Lula faça 52%, 53%, até 55%, o Bolsonaro faça 30%, 35% e o Ciro de 5% a 10%. Aí é possível ter uma vitória no primeiro turno. Né? Pode acontecer. Não acho que seja a hipótese mais provável. Sim. Acho a hipótese mais provável, apesar da ampliação da aliança, ir para o segundo turno. Qual é o problema dessa ida ao segundo turno com esta aliança? Eu vejo dois problemas. O primeiro, em você perder uma oportunidade de atrair o eleitorado centrista, que está perdido, porque os partidos do centro foram dizimados a partir de 2018 em termos de disputa presidencial, quer dizer, o PSDB, o DEM, hoje União Brasil, o MDB, eles hoje não contam nada para efeito de eleição presidencial. Então, você tem um eleitorado centrista que poderia ser atraído pela esquerda. Se você usa uma tática de frente de esquerda no primeiro turno, uma tática de polarização pela esquerda, à la Mélenchon, você poderia atrair esse eleitorado centrista para uma posição de esquerda, um pouco como o PT fez, embora sem ganhar as eleições, de 89. O PT atraiu o eleitorado centrista para a esquerda em 89. Né? E a partir dali o PT passa a ser protagonista da vida do país. O segundo benefício de uma tática como essa, que eu acho que está se abrindo mão, é de que quanto mais identidade, quanto mais unidade programática tivesse uma chapa ao redor do Lula, maior a quantidade de deputados que o PT e outros partidos de esquerda poderiam eleger. Porque na medida em que o Lula faz uma coalizão... Esse eleitorado de esquerda conquistado eventualmente no primeiro turno, à la Mélenchon, não poderia se dissipar no segundo turno com uma formação de frente mais democrática e ampla? Não, por dois motivos. Primeiro, porque nenhum eleitor de esquerda que votasse no primeiro turno votaria no Bolsonaro no segundo. Segundo, porque no primeiro turno é que se elegem os deputados, né? E senadores.
Então, o Lula poderia fazer uma campanha muito mais claramente, eu poderia vincular na campanha muito mais claramente o voto nele com o voto nos deputados do PT. O Lula poderia fazer uma Sim. campanha, vote em mim e vote nos deputados do PT, do PCdoB e do PSOL para me dar maioria no parlamento. Ele poderia fazer uma campanha desse tipo. Não vote, somente vote em deputados de esquerda. Quando você faz uma coalizão mais ampla, o Lula já não pode fazer esse discurso. Porque senão ele vai se confrontar contra os aliados nos estados, contra os aliados nacionais. Então, quanto maior a aliança, mais difícil para o Lula e para os candidatos a governador do PT, por exemplo, chamarem o voto em parlamentares de esquerda. Né? Então, eu acho que está se perdendo uma oportunidade. Mas, enfim, esse é o rumo que o PT está marchando. É um rumo que a sua direção, o próprio Lula julgam mais conveniente, aparentemente, para tentar vencer as eleições, eventualmente no primeiro turno, e de alguma maneira acham que isso é mais conveniente, embora eu não entenda bem como, para governabilidade depois de vencer.